Minhas senhoras e meus senhores, excelentíssimos e excelentíssimas convidadas, em nome do Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Dr. Ricardo Sá Fernandes, declaro aberta a cerimónia de tomada de posse do reitor da UTAD e da sua equipa reitoral para o mandato 2026-2030 do professor Dr. João Barroso. Vai usar da palavra o Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Dr. Ricardo Sá Fernandes. Boa tarde. Hoje é um dia de festa e é naturalmente um momento de júbilo para todos nós e para mim uma honra dar a posse ao Sr. Reitor eleito, professor João Barroso. Alguns cumprimentos. Nesta matéria de cumprimentos não devemos dizer nem de mais nem de menos. Começo por, naturalmente, cumprimentar e saudar o professor Jorge Ventura, que cessa hoje as suas funções, o professor João Barroso, que dentro de alguns minutos vai ser empossado como reitor da Universidade de Trás-os-Montes, e é para eles, em primeiro lugar, que dirijo as minhas saudações. Era suposto, logo a seguir, dirigir-me ao Sr. Ministro da Educação, que, por razões que são públicas, não pode estar presente. Espero que possa em breve visitar-nos a todos, como sei que é a vontade dele, e foi isso mesmo que ele transmitiu ao professor João Barroso, que me pediu para eu vos transmitir que essa é a sua intenção. Saúdo em seguida o professor Luís Ferreira, que preside ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. E, no professor Luís Ferreira, cumprimento todos os reitores, vice-reitores, presidentes de institutos politécnicos e professores de outras associações de natureza universitária que estão presentes, e são muitos, nesta cerimónia. Permito-me, todavia, saudar particularmente entre os antigos reitores, dois deles, porque são desta casa. O professor Fontanhas Fernandes e o professor Mascarenhas Ferreira. Essa é uma homenagem muito particular, como antigos reitores desta universidade, que eu quero saudar. E neles saúdo todos os professores desta faculdade, desta universidade, hoje aqui tão bonitos, tão bem trajados, destas e das outras que não são da UTAD e que estão presentes. Todos os professores da UTAD e de todas as outras instituições universitárias que se quiseram juntar, eu saúdo-os a todos eles e, em particular, nas pessoas dos professores Fontanha Fernandes e Mascarenhas Ferreira. A seguir, saúdo naturalmente os alunos da UTAD. Saúdo-os na pessoa da Presidente da Associação Académica, Eduarda Fernandes, saúdo a ela e saúdo todos os alunos, e não são poucos. A Universidade de Trás-os-Montes tem hoje mais de 9.000 estudantes. É um corpo enorme e que, naturalmente, é a parte mais importante da instituição, ou pelo menos tão importante como a dos professores, porque é para eles que a universidade existe. A seguir, saúdo os funcionários da UTAD. Saúdo-os na pessoa da funcionária mais antiga, Judite Soares, conheci há pouco, ainda é do tempo do professor Veiga Simão. Nela, saúdo a ela e a todos os funcionários da UTAD. Saúdo também os meus colegas do Conselho Geral da UTAD e neles e naqueles que foram anteriores membros do Conselho Geral, e sei que alguns estão presentes, e neles saúdo todas as instituições, todas as estruturas da UTAD que, naturalmente, eles aqui assim cabalmente representam, e a mim, naturalmente, que me enche de honra e de orgulho poder presidir a esse Conselho Geral. A seguir, saúdo os representantes do território. A Universidade é uma universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas nasce no território
nasce no território de Vila Real. E é por isso que eu saúdo particularmente o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, o Dr. Alexandre Favaios, e o Presidente da Assembleia Municipal e também deputado, o Dr. Rui Santos. A seguir, saúdo o Poder Judicial que está aqui representado pela doutora Hermínia Neri de Oliveira, Presidente da Comarca de Vila Real e de Bragança, o Dr. Rui Botelho, Procurador Coordenador do Ministério Público. Verifico que não está ninguém a representar os advogados. Se não fazem obstáculo a isso, eu represento-os. A seguir, cabe saudar as variadíssimas instituições que estão aqui representadas. E, como eu gosto sempre de fazer referências pessoais, porque acho que isso enriquece a cerimónia, eu saúdo todas essas instituições na pessoa do professor Sebastião Feio de Azevedo, que é Presidente do Conselho de Curadores da Agência de Avaliação e Acreditação do Instituto Superior, que tem naturalmente uma importância enorme para a vida desta instituição, e saúdo a ele, saúdo a instituição que ele representa, e com isso saúdo todas as outras instituições oficiais que também estão aqui assim representadas. Permitam-me, no entanto, que faça duas referências especiais a duas instituições que estão aqui representadas. Em primeiro lugar, a Ordem dos Médicos, aqui representada pelo Dr. Carlos Cortes, e todos sabemos a importância que vai ter no futuro próximo a Ordem dos Médicos, numa das apostas mais importantes que a Universidade vai ter nos próximos tempos. Saúdo, por isso, muito particularmente a ele e aos médicos de Vila Real e que, mais tarde ou mais cedo, venham a estar ligados a este projeto maravilhoso que é o projeto do Mestrado Integrado de Medicina da UTAD. E depois saúdo também aqui uma instituição muito particular. A Cruz, uma instituição de bombeiros da Cruz Verde, na pessoa do comandante José Salcedas, que conheci há pouco. Porquê que eu escolhi esta instituição? Porque foi ela que recebeu a UTAD. O primeiro local físico da UTAD funcionou nos bombeiros da Cruz Verde. Eles estão aqui hoje representados pelo comandante José Salcedas, com ele saúde naturalmente todas as outras instituições de bombeiros, mas saúde particularmente por esta ligação histórica que me apraz recordar. Naturalmente que depois também tenho que saudar o Sr. Bispo, Dom António Augusto de Azevedo, o Reverendíssimo Dom António Augusto de Azevedo, que saúdo naturalmente como católico, como representante da Igreja Católica, mas também como representante de todas as outras confissões que, naturalmente, estão presentes numa universidade, como não pode deixar de ser. A Igreja Católica tem o peso que tem na história de Portugal, mas, naturalmente, que há outras instituições de natureza religiosa, e eu acho que estão aqui assim muito bem. Eu saúdo-as todas na pessoa do Reverendíssimo Bispo António Augusto de Azevedo. E, finalmente, também tenho de saudar o poder militar, porque também sem poder militar não há Estado. Estão representadas aqui várias instituições do poder militar. Eu saúdo-as todas na pessoa do comandante José Bartolomeu, do Regimento de Infantaria 13. E espero não ter falhado nada que não devesse falhar. Minhas senhoras e meus senhores, vamos então iniciar esta sessão. No dia 2 de março de 1974, foi instalada a comissão instaladora que visava a criação do Instituto Politécnico de Vila Real, onde veio a nascer a UTAD. Permitam-me esta nota pessoal. O dia 2 de março de 74 foi o dia em que eu fiz 20 anos. Portanto, eu tenho o meu aniversário, ou o aniversário da UTAD. Daqui podem fazer contas à minha idade, já não sou novo. 2 de março de 74 foi o dia em que eu fiz 20 anos. O dia em que, em Portugal, se palpitava a revolução que ia nascer. Todos os jovens, à altura, estudante universitário, todos nós sentíamos que o regime não ia durar muito mais tempo.
E, de facto, não durou. Durou pouco mais de um mês. Durou até ao 25 de abril de 74. Mas é justo de reconhecer que, nascendo antes de 74, nasceu também pela utopia, se quisermos assim dizer, comungada com as pessoas da região, com muitas pessoas da região, mas tem um autor moral, que é um homem que eu também quero saudar, porque merece ser saudado, que é o professor Veiga Simão, que teve a visão da criação da Universidade de Trás-os-Montes, o Instituto Politécnico de Vila Real, e de outros em Portugal, e na altura, então, ultramar. Vila Real é curioso porque a maior parte das cidades portuguesas não são de criação real. São processos de formação histórica. Aqui em Trás-os-Montes, as cidades mais antigas, Chaves e Bragança, estão ligadas à defesa do território, Miranda do Douro e Lamego estão ligadas à atividade da Igreja. Vila Real é das poucas cidades portuguesas que nasce por uma iniciativa do rei. O rei teve a visão, Dom Afonso III é quem lança a ideia, Dom Dinis é quem a consolida com o primeiro foral. Ele teve a visão da necessidade de criar uma capital para esta região. Preciso ver que, nessa altura, do Marão até ao Tua, do Planalto de Joles até ao Douro, isto era uma zona bastante deserta, com pouca população, sem uma capital histórica. E Dom Afonso III e depois Dom Dinis quiseram que, foi um ato do poder real, de criar aqui uma capital. E criaram Vila Real de Panóias, porque esta era a região de Panóias. E criaram aqui esta cidade, esta cidade de Vila Real, portanto é uma cidade relativamente recente, na perspectiva histórica do país que somos, mas que tem este ato, tem esta importância de ter sentido uma necessidade de criar nesta região uma capital. E aqui está Vila Real, hoje a cidade mais importante de Trás-os-Montes e Alto Douro, sem desprimor para as restantes, claro, e onde se veio a instalar depois, também por um ato de visão de Veiga Simão, o Instituto Politécnico de Vila Real. E depois foi sempre a crescer, o Instituto Politécnico passou a Instituto Universitário, até que em 86 cria a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma história de sucesso. As suas competências nas áreas agrícola, alimentar, veterinária, ambiental, florestal, tecnológica, educacional, social, de saúde, cultural, é uma realidade. Todos estes cursos são cursos acreditados, são cursos prestigiados, são cursos de referência no país e fora dele, e são a primeira vitória da universidade. Mas a universidade tem também outras vitórias, os seus centros de investigação. Estes centros de investigação são naturalmente fundamentais e são vários. O Centro de Ciência Animal e Veterinária, o Centro em Letras, o Centro de Investigação Ambiental e Biológica, o Centro para o Desporto de Saúde e Desenvolvimento Humano, o Centro para os Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, o Centro de Química. São centros de investigação, julgo eu que praticamente todos eles reconhecidos como centros de excelência pela Fundação de Ciência e Tecnologia, e é deles que um dia eu espero que venha a sair o primeiro Nobel de Vila Real. Mas não é só o ensino, não é só os centros de investigação. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem, as pessoas que aqui estão talvez não tenham noção disto, é o mais belo campus de Portugal. Não há campus universitário em Portugal tão belo, tão grandioso, tão bonito, que dê tão bem-estar às pessoas como este campus da Quinta, onde está instalado a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Jardim Botânico. Temos o privilégio de ter um dos melhores jardins botânicos de Portugal e da Europa aqui instalado, muito bem tratado, com um herbário que é uma pérola. Temos um hospital veterinário aqui dentro. Temos um centro de salvaguarda dos animais selvagens. Temos um museu de zoologia. Temos uma adega. Temos agora uma kitchen lab, também virada para essas atividades mais gastronómicas. E temos infraestruturas. Temos excelentes infraestruturas, quer para o ensino, quer para residências de estudantes, que estão em melhoria, mas que já são hoje uma realidade.
Isto é uma vitória extraordinária da Universidade de Trás-os-Montes de Douro. Depois temos a ligação para fora da Universidade, que está corporizada no Régia Douro Parque, onde temos uma incubadora de empresas, onde temos um centro de excelência do vinho e da vinha, onde temos agora uma associação com uma fundação alemã, que eu escrevi aqui o nome, mas agora não estou a ver como é que se chama, e que é uma competência acrescida em matéria laboratorial e de cooperação na investigação com instituições portuguesas e europeias. Temos, por isso, uma atividade absolutamente excepcional. Ter feito tudo isto em tão pouco tempo é um motivo de orgulho para os transmontanos, para os vilarrealenses e para os professores, os alunos e os funcionários da UTAD, os presentes e os antigos. Temos agora um desafio enorme pela frente. O desafio de concretizar o mestrado em Medicina, o mestrado integrado em Medicina, que é a grande aposta, uma das grandes apostas da UTAD nos próximos tempos e que nós vamos com certeza vencer. É justo que eu recorde aqui as pessoas que estiveram ligadas, que foram responsáveis por este processo, os professores Pinto Sousa, Carla Amaral e Raquel Chaves, que eu saúdo particularmente e felicito pelo sucesso que tiveram. É justo também sublinhar aqui o papel do bastonário Carlos Cortes, pelo apoio que deu e continuará a dar a este projeto, o bastonário da Ordem dos Médicos, naturalmente muito importante para um centro de medicina integrado, e também a Comissão de Acompanhamento, que já com o Conselho Geral a que eu presido foi criada e que, na pessoa do professor Fernando Regateiro, está a dar um contributo também muito importante para a concretização deste projeto. Essa é, de facto, uma grande aposta e uma grande aposta que vale a pena ser concretizada e vivida por todos nós. Isto não quer dizer que não haja fragilidades na instituição. Claro que há. O professor João Barroso, na sua magnífica apresentação da sua candidatura, teve a oportunidade de sublinhar algumas. Ele fez um elenco mais exaustivo. Eu sublinho 3 que me parecem particularmente importantes. O problema da capacidade de execução. Há muitas coisas que se têm perdido na vida da universidade por incapacidade de execução. E isso é uma das apostas do professor João Barroso, e eu julgo que ele e que a sua equipa reitoral, com certeza que o vai vencer. O problema da modernização. A modernização administrativa que nos permite ultrapassar tempos mortos, burocracias, coisas que se podem evitar e que nos podem facilitar a vida a todos, é também outra das apostas. E o problema da sustentabilidade financeira. A universidade vive de recursos públicos, têm que ser bem geridos e têm que garantir a sustentabilidade financeira da instituição, e nesse aspecto são aspectos em que há ainda deficiências. Naturalmente, em todas as instituições há deficiências, o professor João Barroso identifica-as e eu estou convencido que ele e a sua equipa irão ser capazes de as ultrapassar. O professor João Barroso disse também que há coisas que já estão em curso, mas que é preciso melhorar. O problema da acreditação. Temos os cursos acreditados, mas a universidade no seu todo está apenas ainda acreditada condicionalmente. Isso também é, naturalmente, uma batalha que tem que ser ganha. O problema de transformarmos, de sermos vistos como uma verdadeira universidade europeia, com mais ligações à Europa. Isso é muito importante, do ponto de vista dos professores e também do ponto de vista dos alunos. 80% dos alunos que temos são dos PALOP. É muito importante. A presença, a ligação aos países de expressão portuguesa é muito importante. Mas também temos que apostar na ligação a outras fontes de recrutamento noutras partes da Europa e, num local tão extraordinário como é este, eu julgo que conseguiremos também aumentar essa presença. E, finalmente, também a ligação às empresas. Já temos alguma, mas podemos ir mais longe e essa também é uma aposta do professor João Barroso. Eu cumprimento, naturalmente, o professor João Barroso, mas cumprimento toda a sua equipa. Os vice-reitores já designados, o professor João Santos, para a Investigação e Inovação, a professora Amélia Silva, para o Ensino, o professor Levi Leónidas, para a Cooperação, Cultura e Comunicação, o professor Vasco Amorim, para as Infraestruturas e Planeamento, e os pró-reitores, José Cravino, Marlene Loureiro, Conceição Rainho, Patrícia Poeta
e Arsénio Reis. Desejo a todos as maiores felicidades, com a confiança de que sei de antemão que irão cumprir este mandato com a maior elevação e o maior ganho para a UTAD, para os professores, para os alunos, para os funcionários e para toda a comunidade. E, finalmente, deixem-me dizer, de motu próprio, quais são algumas das preocupações para as quais eu me permito chamar a atenção, porque julgo que isso também vai ao encontro do programa do professor João Barroso e de todos nós. Nós vivemos tempos muito difíceis. Vivemos momentos de transição que nos colocam desafios enormes. O primeiro desafio talvez seja o desafio demográfico. Nós somos uma população a envelhecer e com um interior a desertificar-se. O desafio demográfico é um problema de transição que se repercutirá na segurança social, no bem-estar dos idosos. É um problema terrível. É um problema de transição e nós temos que o saber enfrentar. Naturalmente que aqui a UTAD não está sozinha, está um problema do país, mas a UTAD faz parte do país, está aqui, é uma instituição do país. O problema da transição climática. Nós estamos perante a iminência de uma catástrofe climática. Infelizmente, não vejo que haja, apesar dos alertas, designadamente do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, acho que o problema também não é português, é um problema mundial. Não sei se há consciência ainda, mas isso vai-nos tocar pela porta, já nos está a tocar, nos incêndios, na falta de água. Na perda de biodiversidade. O problema das alterações climáticas é uma questão de transição absolutamente fundamental. E, finalmente, a transição digital. Nós estamos perante hoje um desafio da inteligência artificial, que é um desafio para o qual ainda não estamos preparados. Eu não estou, pelo menos. E a população portuguesa, no geral, não está. E esse é, de facto, um problema decisivo. Nós vamos viver, nos próximos tempos, problemas de transição demográfica, climática e digital absolutamente decisivos. Permitam-me sublinhar os 5 pontos que me parecem fundamentais para que a aposta da UTAD possa ser ganha, e eu sei que vai ser ganha. Primeiro, nós temos que ter força institucional. A instituição tem que ser forte. Nós acabámos de atravessar uma crise que nos levou, durante algum tempo, a adiar esta cerimónia que devia ter sido há um ano. Eu tenho feito apelos sucessivos a isso, que depois desta crise ninguém se sinta vencedor nem vencido. Estamos todos no mesmo projeto e temos todos que, unidos, ultrapassar as diferenças, as divergências e ganhar músculo para esta instituição, que é uma instituição de todos nós. Depois, na relação que temos que ter, que a UTAD tem que ter com o mundo que a rodeia, com a região que a rodeia. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem que se saber articular com todas as instituições da região, com o Instituto Politécnico de Bragança e com todas as outras instituições que fazem parte deste território. À UTAD cabe, do ponto de vista da universidade, liderar a região. Mas para liderar a região não pode ficar fechada sobre si própria. Tem que se abrir às outras instituições universitárias, politécnicas, das autarquias, de todas as autarquias. Eu há bocado saudei o presidente da Câmara Municipal, o presidente da Assembleia Municipal, mas neles naturalmente que saúde todos os autarcas da região. Porque a força da região é a força de todos das suas populações e dos seus autarcas. O terceiro ponto é, naturalmente, a ligação às empresas. Nós temos que... O mundo das empresas é um mundo absolutamente fundamental e tem que viver articulado com a universidade. As empresas precisam da universidade e a universidade precisa das empresas. Eu sei que o professor João Barroso vai fazer disso uma aposta muito forte. Quarto ponto, o mundo. Nós lideramos, queremos liderar a região, mas nós fazemos parte do mundo. Da Península Ibérica, da Europa, do mundo. E temos que ter a abertura para o mundo. Uma universidade é isso que está na origem do sucesso das universidades europeias, que nasceram na Idade Média, como Bolonha, Paris, Oxford, Cambridge, ou Coimbra, ou Salamanca. É a abertura para o mundo. O conhecimento é universal. Nós temos que estar abertos para esse conhecimento universal.
E, finalmente, temos que ter presentes que nada disto se faz se não tivermos realmente como orientação um princípio fundamental, o princípio da defesa da dignidade humana. A dignidade humana é ela que permite construir o Estado de Direito, permite construir a democracia, permite melhorar o bem-estar. Nunca nos esqueçamos, na universidade ou fora dela, que a dignidade humana é a luz que nos deve inspirar. Muito obrigado. Vamos agora dar lugar ao momento principal desta cerimónia, a investidura do reitor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto, professor Dr. João Barroso, que prestará o compromisso de honra e assinará o termo de aceitação, sendo depois investidas as funções de reitor pelo Sr. Presidente do Conselho Geral. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com o respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Declaro o reitor da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, professor Dr. João Barroso. Temos agora um momento para o interlúdio musical, que será interpretado por Filipe Cerqueira e Eliseu Silva.
reitor da Universidade de Trás-Montiel de Douro dará agora posse aos seus vice-reitores e pró-reitores que integram a sua equipa reitoral, procedendo à respectiva entrega das insígnias. Professor Doutor João Carlos Andrade dos Santos, vice-reitor para a Investigação e Inovação. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora Doutora Amélia Maria Lopes Dias da Silva, vice-reitora para o ensino. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Doutor Levi Leonido Fernandes da Silva, vice-reitor para a Cooperação, Cultura e Comunicação. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Professor Doutor Eurico Vasco Ferreira Amorim, Vice-Reitor para as Infraestruturas, Planeamento e Qualidade. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor Doutor José Paulo Cerdeira Cleto Cravino, Pró-Reitor para os Assuntos Académicos e Inovação Pedagógica. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com o respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora Doutora Marlene da Conceição Vasques Loureiro, Pró-Reitora para a Comunicação e Imagem. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professora Doutora Maria da Conceição Alves Rainho Soares Pereira, Pró-Reitora para a Saúde e Bem-Estar. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Professora doutora Patrícia Alexandra Curado Quintas Diniz, poeta, pró-reitora para a internacionalização. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com o respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Professor doutor Arsénio Monteiro dos Reis, pró-reitor para a inovação e transição digital. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Fica assim constituída a equipa reitoral da Universidade de Trás-Montes e Alto Douro para o 40º ano 2026-2030. Segue-se agora o interlúdio musical, protagonizado por Filipe Cerqueira e Carla Caramujo, com a autoria do professor e compositor vila-realense Fernando Lago. Muito boa tarde a todos. Só uma brevíssima explicação da escolha destas duas obras que apresentaremos agora neste momento musical. L'Enfant Prodigue, de Debussy, e este ciclo, do qual extraímos uma canção de Fernando Lapa, distam 100 anos. Um dos maiores compositores da história do século XX e um filho de Vila Real. Os dois abordam a temática do regresso e do desejo do regresso a casa. E como a universidade deve ser sempre uma casa feliz e de entrada pela primeira vez, mas também de retorno contínuo, aí reside a nossa escolha. Muito obrigada.
planter, qu'on sous la charge récoltée, on ramenait les grands bas-fruits. Lorsque la tâche était finie, on faut veillard et serviteur, ouvrier des champs ou pasteur, ainsi les jours suivaient les jours, et dans la pieuse famille, le jeune homme et la jeune fille échangeaient leur chastes amours. D'autres ne sentent pas le poids de la vieillesse. Leurs enfants, ils voient comme les ont, sans regret, comme sans tristesse. Oh, Tarzan consolé, que les dos sont baissés. Océan, 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 pourquoi n'as-tu quitté? Pourquoi m'as-tu quitté? E agora Fernando Lapa com poema de Nuno Higino. E na nossa língua portuguesa. As coisas
Vai usar da palavra o Sr. Reitor da Universidade de Trás-Montes de Touro, professor doutor João Barroso. Senhor Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-Montes de Alto Douro, Senhor Reitor interino, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Senhor Presidente da Assembleia da Câmara Municipal de Vila Real, Excelentíssimo, Reverendíssimo Senhor Bispo da Diocese de Vila Real, Senhor Procurador do Ministério Público, Coordenador da Comarca de Vila Real e Bragança, Senhora Juíza Presidente do Tribunal de Vila Real e Bragança, Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhor Presidente do CRUP e Reitor da Universidade de Lisboa, Senhor Reitor da Universidade do Porto, Senhor Reitor da Universidade Fernando Pessoa, demais representantes das universidades portuguesas, Senhor Presidente da Fundação Fernando Pessoa, Senhor representante do CSISP, Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Leiria e demais representantes dos Institutos Politécnicos, Senhor Bastonário da Ordem dos Médicos e representantes de outras ordens profissionais, Senhores Presidentes das CIMs e seus representantes, Senhores Autarcas, Senhor Presidente do Conselho de Curadores da 3GS, autoridades judiciais, militares, policiais e demais autoridades, Senhores representantes das associações empresariais, culturais, cívicas e religiosas, Senhora e Senhores presidentes das unidades locais de saúde, Senhor Presidente do IVDP, Senhor Vice-Presidente do INESCTEC, antigos reitores da UTAD, membros e órgãos do Governo da UTAD, Senhores Doutores honoris causa da UTAD, senhores professores eméritos da UTAD, caríssima Presidente da Associação de Estudantes, caríssimos professores, investigadores e estudantes e quadros técnicos e de gestão da UTAD, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com honra que assumo hoje as funções de reitor da Universidade de Trás-Montes de Alto Douro. Faço com plena consciência da responsabilidade que me é confiada e com uma determinação clara. Servir a UTAD, servir a comunidade e servir o país. Começa hoje um novo ciclo. Um ciclo de estabilidade, de exigência académica e, acima de tudo, de resultados. Um ciclo em que queremos mobilizar o conhecimento, a experiência e o talento de todos. Chegamos a este momento com um património institucional sólido, construindo ao longo de décadas. Foi construído por estudantes, docentes, investigadores, trabalhadores, dirigentes, antigos alunos e parceiros. A todos quero deixar uma palavra de reconhecimento. A universidade que hoje recebemos é fruto do seu trabalho, da sua dedicação e da convicção de que, também a partir do interior, é possível afirmar elevados padrões de qualidade académica, relevância científica e projeção internacional. É a partir deste património que construiremos a próxima etapa. A UTAD tem uma entidade própria, competências científicas distintivas e uma relação singular com o território. Mas tem, sobretudo, uma comunidade capaz de ambicionar mais. Não queremos apenas conservar o que foi alcançado. Queremos crescer com qualidade, modernizar a organização,
e reforçar a presença da UTAD em Portugal, na Europa e no mundo. Também sabemos que o ponto de partida é exigente. A competição por estudantes, talento e financiamento é cada vez maior. A evolução demográfica altera a procura. A transformação digital e a inteligência artificial mudam o ensino, a investigação e o funcionamento das instituições. Teremos ainda de responder à revisão do regime jurídico, à avaliação institucional e aos investimentos em curso. São muitos desafios, mas todos convergem no mesmo objetivo: preparar a UTAD para um futuro mais competitivo e mais exigente. Por isso, a UTAD não se limitará a gerir a complexidade do presente. Quer conduzir a sua própria transformação. Vamos definir prioridades, classificar responsabilidades e corrigir desvios. Em suma, queremos reduzir a distância entre decidir e fazer. E sabemos que nenhuma estratégia terá futuro sem pessoas valorizadas, envolvidas e confiantes na instituição. Entre as prioridades imediatas deste mandato, há uma que assume um significado muito especial: o mestrado integrado em Medicina. O contrato de programa com o Governo está praticamente concluído e o Sr. Ministro manifestou a sua vontade de se deslocar à UTAD brevemente para realizar a assinatura pública do mesmo, marcando um momento histórico para a UTAD e um compromisso futuro com a região e com o país. Mas a importância da medicina mede-se, acima de tudo, pelo que permitirá construir a partir de agora. Estamos perante um projeto capaz de transformar a UTAD, de atrair talento, de impulsionar a investigação clínica e biomédica e de promover a inovação em saúde. É também um projeto que aproxima diferentes áreas do conhecimento. Quero dizê-lo sem ambiguidades. A medicina será um projeto de toda a UTAD, que será com as outras áreas e não à custa delas. Este projeto será desenvolvido em estreita cooperação com as unidades locais de saúde, será também progressivamente alargado a outras instituições de saúde, ensino e investigação, nacionais e internacionais, cuja experiência possa elevar a qualidade da formação médica, da investigação clínica e da inovação. Contamos, igualmente, com um envolvimento mais forte dos municípios e de outras entidades públicas, sociais e privadas. Todos que partilhem esta ambição serão bem-vindos, num quadro de compromissos claros e responsabilidade partilhada. A mesma exigência orientar-nos-á na qualidade institucional. Não esperaremos pelo próximo ciclo de avaliação para agir. Iniciaremos de imediato o trabalho necessário para responder de forma documentada e consequente às recomendações existentes, integrando a qualidade no planeamento, na gestão, na organização dos ciclos de estudo e nas decisões do dia-a-dia. Uma universidade de excelência não se prepara apenas para ser avaliada, constrói diariamente uma cultura de rigor, aprendizagem e melhoria contínua. Também a conclusão das residências universitárias e a reabilitação do património edificado e a garantia de condições adequadas de alojamento exigem acompanhamento próximo e capacidade de decisão. Acompanharemos a execução física e financeira dos investimentos em articulação com os serviços de ação social, o município de Vila Real e os restantes parceiros. A credibilidade de uma universidade mede-se também pela forma como cumpre os compromissos assumidos e protege aqueles que a escolheram para estudar, investigar e construir o seu futuro. Mas as urgências do presente não nos farão perder o horizonte. Teremos de resolver os problemas de hoje
mas também de preparar os anos que aí vêm. Foi esse o sentido do projeto apresentado à comunidade académica, uma estratégia integrada para a próxima década. Uma estratégia que dê ao TAD um rumo claro e transforme a ambição em resultados. Queremos uma universidade que cresça com critério e associe a expansão à qualidade. A oferta formativa será analisada à luz da procura, da empregabilidade, da coerência científica e da sustentabilidade, reforçando as áreas em que o TAD possui massa crítica e capacidade de diferenciação. A inovação pedagógica, a interdisciplinaridade, a aprendizagem ao longo da vida e a ligação entre ensino e investigação deverão preparar os estudantes para um mundo em rápida transformação, no qual a inteligência artificial, a ciência dos dados, a criatividade e o pensamento crítico serão competências estruturantes. A experiência universitária começa antes da primeira aula e prolonga-se muito para além da conclusão do curso. O acolhimento, a tutoria e mentoria, a prevenção do abandono, a participação estudantil, a aproximação à investigação e à inovação, a ligação aos antigos alunos e o diálogo com as entidades empregadoras deverão formar um desígnio comum. Queremos que cada estudante encontre aqui condições para desenvolver conhecimento, autonomia, responsabilidade e sentido de pertença. Na investigação, queremos elevar a qualidade, a integração e o impacto. A UTAD reúne competências reconhecidas nas ciências agrárias, nas ciências naturais, nas veterinárias, na alimentação, na floresta, no ambiente, nas engenharias, na saúde, na educação, nas ciências sociais, na cultura e no desporto. Esta diversidade vale ainda mais quando as áreas encontram, partilham recursos e constroem respostas comuns para os desafios. Reforçaremos as condições para participar em programas nacionais e europeus mais competitivos, profissionalizando o apoio à preparação e gestão de projetos, à propriedade intelectual, às compras científicas e à prestação de contas. A ciência produzida na UTAD deverá afirmar-se pelo rigor e pela relevância, mas também pela capacidade de criar soluções, apoiar políticas públicas, fortalecer empresas, gerar emprego qualificado e melhorar a vida das pessoas. Nada disto será possível sem as pessoas. A força da UTAD depende da sua capacidade de atrair, reconhecer, desenvolver e reter talento. Vamos planear de forma plurianual as necessidades dos docentes, investigadores e dos trabalhadores técnicos, administrativos e de gestão. Esse planeamento terá de conciliar renovação geracional, progressão, prioridades científicas e sustentabilidade financeira. Reconheceremos o mérito, reforçaremos a formação e simplificaremos processos. A internacionalização será um instrumento de qualidade de transformação institucional. A relação com o espaço lusófono, em particular com o Brasil e com os países africanos de língua portuguesa, é uma vantagem estratégica que aprofundaremos através de programas conjuntos, cotutelas, projetos científicos, mobilidade qualificada e redes de inovação. Ao mesmo tempo, reforçaremos a participação em alianças europeias e noutras parcerias internacionais capazes de aumentar a reputação da UTAD, atrair talento e captar financiamento. A UTAD está profundamente enraizada em Trás-os-Montes e no Douro, mas esta identidade territorial nunca significou isolamento. O interior de hoje é diferente daquele que assistiu ao nascimento da universidade. As acessibilidades aproximaram pessoas e instituições. A economia diversificou-se e as redes de conhecimento tornaram-se mais densas. Persistem desafios demográficos, sociais e económicos, mas existem também novas condições para transformar conhecimento em desenvolvimento, cooperação e oportunidade.
É neste território em mudança que a UTAD deve assumir uma responsabilidade acrescida. A relação com municípios, comunidades intermunicipais, empresas, escolas, instituições sociais, entidades culturais e unidades de saúde deverá traduzir-se em projetos com objetivos e resultados verificáveis. Queremos que a Universidade seja um centro de inteligência territorial, capaz de apoiar decisões, testar soluções e mobilizar conhecimento. Esta presença no território inclui uma dimensão cultural que não pode ser secundária. Uma universidade forma profissionais e produz ciência, mas também cultiva a liberdade intelectual, o pensamento crítico, a criação, o debate e a responsabilidade cívica. O campus, o jardim botânico, os museus, a biblioteca, os equipamentos científicos, culturais e desportivos deverão ser mais vivos, mais abertos e mais integrados na cidade e na região, reforçando a UTAD como comunidade de conhecimento e espaço de encontro. O bem-estar da comunidade académica faz parte desta visão de qualidade. A saúde física e mental, a inclusão, a atividade esportiva e as condições de estudo e trabalho serão dimensões essenciais da vida universitária. Toda esta ambição exige uma gestão moderna, financeiramente responsável e capaz de concretizar. Uma estratégia vale pelos resultados que produz e pela confiança que gera. Faremos uma utilização rigorosa dos recursos públicos, decidiremos com transparência e prestaremos contas regularmente. O regime jurídico das instituições do ensino superior e depois dos estatutos será uma oportunidade para pensarmos com profundidade a universidade que queremos ser. O processo será participado e informado por referências nacionais e internacionais, mas terá uma orientação clara. Construir uma organização mais integrada, com maior massa crítica, melhor articulação entre ensino, investigação e serviços e maior capacidade de decisão. Procuraremos uma arquitetura institucional adequada aos desafios da próxima década e não uma simples atualização formal. Nos próximos 3 meses do mandato, iniciaremos a elaboração do novo Plano Estratégico da UTAD, que traduzirá esta visão em prioridades, metas, indicadores e responsabilidades. O plano será construído com os órgãos da Universidade e com a comunidade académica, respeitando competências e valorizando contributos. Será, acima de tudo, um instrumento para orientar decisões e acompanhar resultados. Liderar implica ouvir e integrar perspectivas diferentes, mas implica também escolher, assumir a responsabilidade pelas escolhas e garantir que as decisões tomadas são concretizadas. Quero exercer este mandato com proximidade, independência, equilíbrio institucional e sentido de serviço público. Serei reitor de toda a UTAD, todas as escolas, departamentos, centros, serviços e estruturas, dos estudantes, dos trabalhadores docentes e não docentes, dos investigadores, dos que apoiaram este projeto e dos que defenderam outras perspectivas. A liberdade académica e a diversidade de ideias serão sempre respeitadas, mas a liberdade exige responsabilidade e lealdade institucional. A estabilidade que procuramos não é silêncio, unanimidade ou ausência de debate. É maturidade institucional. O debate será aberto e a responsabilidade perante a instituição será inequívoca. A universidade será sempre maior de qualquer pessoa, equipa ou mandato. Cabe-nos recebê-la, cuidar dela, fortalecê-la
e entregá-la às gerações seguintes mais preparada, mais respeitada e mais capaz de cumprir a sua missão. Isso exigirá decisões difíceis, disciplina e coragem para enfrentar problemas que não podem continuar adiados, mas exigirá também confiança nesta comunidade, que tantas vezes soube transformar limitações em possibilidades. À comunidade académica peço participação, espírito crítico e compromisso com o interesse coletivo. Aos nossos parceiros proponho uma cooperação assente em objetivos concretos, compromissos claros e resultados mensuráveis. Ao Governo, reafirmo a disponibilidade da UTAD para contribuir para as prioridades nacionais na educação, na ciência, na inovação, na saúde e na coesão territorial. Esperamos, naturalmente, que esse compromisso seja acompanhado por um financiamento estável, justo e diferenciador, adequado à missão das universidades públicas situadas em regiões de baixa densidade. Começamos hoje um novo ciclo. Um ciclo em que a ambição caminhará lado a lado com o rigor, a liberdade com a responsabilidade, a confiança com a exigência e a visão com a capacidade de fazer. A UTAD tem conhecimento, talento e energia para construir um futuro melhor. Temos agora de trabalhar em conjunto, respeitar a instituição e transformar cada compromisso em ação. Como escreveu José Saramago, somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. Honremos, pois, a nossa memória, assumamos plenamente a nossa responsabilidade e façamos da próxima década um dos períodos mais marcantes da história da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Muito obrigado. Em nome do Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, Dr. Ricardo Sá Fernandes, declaro encerrada a cerimónia para a investidura do reitor desta universidade, seguindo-se a sessão de cumprimentos ao novo reitor e à sua equipa reitoral na Biblioteca da UTAD. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Pedimos que se mantenham nos vossos lugares, a nossa equipa de apoio irá acompanhar-vos ao local. Muito obrigada.